Nesse momento, o senhor mesmo disse que não havia mais cota, né? A cota era dela. A cota ela tinha pago, mas não tinha recebido o que ela pagou. Então ela tinha dinheiro a ver no tal do apartamento. Uhum. E ela foi visitar o triplex, foi isso que ela disse ao senhor? Foi. Uhum. Ela chegou a comentar com o senhor o objetivo específico da visita? Não, eu já disse pro Dr. Moro que eu não recordo. sei que ela foi visitar. Uhum. O seu filho, o senhor Fábio, ele chegou a comentar com o senhor sobre a visita? Não. O senhor sabia se o apartamento estava em vias de reforma? O senhor mencionou aqui que não havia nada. Eu queria especificar um pouquinho mais. Não sabia se estava em reforma, se tinha alguma coisa feita. Uhum. Perfeito. O senhor mencionou também durante a inquirição que em um dado momento o senhor manifestou que não gostaria mais do apartamento. Eu gostaria de fazer aqui algumas questões sobre isso. No dia 30 de janeiro de 2016, o Instituto Lula publicou mais uma nota, ao qual eu tomo como ponto de partida para fazer algumas inquirições para o senhor. A nota tem o título Os Documentos do Guarujá Desmontando a Farsa. No curso da nota, no seu teor, consta a seguinte informação. Por que a família desistiu de comprar o apartamento? Uma interrogação. Porque, mesmo tendo sido realizadas reformas e modificações no imóvel, abre parênteses, que naturalmente seriam incorporadas ao valor final da compra, as notícias infundadas, boatos, ilações romperam a privacidade necessária ao uso familiar do apartamento. E aí eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor foi consultado para que essa nota fosse feita? Eu ia falar até na pergunta do Dr. Moro, ia responder isso. Ou seja, eu não sou dirigente do Instituto, ponto. Uhum. A nota, se ela é feita com a direção do Instituto, em combinação com os advogados que conhecem o projeto e o processo todo. Conhece a fundo a pancota. Mas eu pergunto... Nem sempre, quando a nota é feita, eu estou em Instituto. Nem sempre eu estou em São Paulo. Às vezes eu fico sabendo da nota pela imprensa. Mas objetivamente, senhor ex-presidente, o senhor foi consultado antes da emissão dessa nota? Não. Então o Instituto falou sobre uma situação que envolvia a sua família sem consultá-lo? Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Vocês estão exigindo de mim uma objetividade que eu ainda não exigi de vocês. Não, a gente eu vou exigir de vocês, ao terminar a palavra de vocês, e eu puder falar, é que vocês me apresentem o documento de que o apartamento é meu. Porque essa é a prova. O resto é conversa fiada. Senhor ex-presidente, com todo o respeito, esse é o momento em que o senhor está sendo inquirido. Todas as provas relativas à acusação foram juntadas ao processo, todas as testemunhas estão inquiridas, então essa é a oportunidade para o senhor se manifestar sobre essas perguntas que vêm sendo feitas pelo Ministério Público, pelo juízo e que, quiçá, serão feitas pela defesa. Então o senhor fique inteiramente à vontade, se não quiser responder, mas eu busco aqui objetividade justamente para buscar o esclarecimento de alguns detalhes, né? Então, especificamente em relação... Deixa eu dizer uma coisa ao senhor. Só uma questão assim, ao final do seu depoimento, como eu faço com todos os acusados que passam aqui, o senhor ex-presidente vai ter a oportunidade de fazer declarações finais. Então, assim, se o senhor ex-presidente pretende fazer as declarações no final, eu sugeriria que deixasse ao final. Mas só para tranquilizar o nosso procurador, é o seguinte, eu me preparei para não ficar nervoso como algumas pessoas ficam. Certo. Eu vim aqui para dizer a verdade, a mais absoluta. É que, às vezes, a gente recebe a mesma pergunta tantas vezes que, sem querer, você vai ficando irritado. Claro. Sem querer, você vai ficando irritado. Ou seja, e eu espero que o Dr. Moro tenha recebido do Ministério Público a prova concreta, material, sabe, de que o apartamento é meu. Aí eu estarei. Perfeito. Mas, retornando à questão específica, senhor ex-presidente, eu pergunto ao senhor, o senhor foi consultado, uma vez que a nota versava sobre intenções, sobre a intenção da família do senhor. Eu vou repetir aqui o trecho da nota. Por que a família desistiu de comprar o apartamento? Porque, mesmo tendo sido realizadas reformas e modificações no imóvel, as notícias infundadas, boatos e ilações romperam
a privacidade necessária ao uso familiar do apartamento. Isso eu pergunto ao senhor. O senhor foi consultado isso, ou sua família foi consultada? Na ordem, excelência. Isso já foi respondido. Não, não foi... Já foi respondido. Doutor, eu tenho deferido a sua questão. Vamos deixar a audiência fluir. Deixa o seu cliente responder. O doutor perturba a audiência todo minuto. Eu acho. Vossa Excelência não preza pela defesa, isso está claro. Não, eu prezo quando a defesa não perturba a audiência a todo momento. Tá bom. É que Vossa Excelência enxerga a defesa como alguém que atrapalha a audiência. Perfeito. Talvez a Constituição não dê guarida a essa posição de Vossa Excelência. É só ver a postura dos outros defensores, se alguém perturba tanto a audiência. Mas a pergunta pode fazer novamente, então? Eu só queria dizer que, pelo que o senhor leu da nota, o espírito da nota, primeiro, nenhuma nota da diretoria do Instituto e dos advogados eu preciso saber da nota. Ou seja, eles conhecem o processo, sobretudo do advogado, muito mais do que eu. Conhecem a história da Bancop mais do que eu. Pelo que eu senti, o espírito da nota é dizer que mesmo se tivesse tudo certo, depois do carnaval feito em cima do triplex, mesmo que eu tomasse a decisão, não tinha como utilizar o apartamento, porque aquilo virou uma coisa bichada a ponto de ter quase que marcação de converscote para saber, sabe, o triplex do Lula. Senhor ex-presidente. É só isso que eu acho. Perfeito. Na verdade, a nota afirma que, mesmo tendo sido realizadas reformas e modificações, então eu vou fazer uma pergunta adiante. O senhor tinha conhecimento que, de fato, foram realizadas reformas e modificações de imóvel? Não. Então a nota... É porque certamente a nota respondia a uma acusação de alguém. Não, a nota... A nota respondia ou a uma matéria de imprensa ou a uma acusação de alguém. E aí agora a segunda pergunta, já que o senhor falou que a nota não é verdadeira no tocante a terem sido realizadas reformas e modificações no imóvel. Eu disse que a nota não é verdadeira? Que não foram realizadas reformas e modificações, que o senhor não tinha conhecimento. Eu disse que não tinha conhecimento. Perfeito. Eu não sei se quem fez a nota tinha. A nota, normalmente, ela é feita em resposta a alguma coisa. Então, a nota não é o começo de um processo. A nota é o seguinte, ou um procurador falou, ou um cara da Polícia Federal falou, ou um jornalista falou, ou uma revista publicou. A nota, normalmente, ela vem em resposta. Então é possível que quem escreve as notas do Instituto não tenha conhecimento que a nota respondeu. Então é possível que quem escreve as notas do Instituto não tenha conhecimento sobre os fatos? Eu estou dizendo, meu querido procurador, senhor, é o seguinte. Eu não sei se a nota foi feita em resposta a alguém que disse que estava pronto o apartamento. E essa nota foi recebida para dizer, sabe, que mesmo que estivesse pronto, não era possível mais. Eu acho que é esse o espírito da nota. Perfeito. Prosseguindo aqui. O senhor mencionou que, durante a inquisição, que a desistência se deu em decorrência do apartamento ser um local público, o senhor ser uma figura pública. E aí eu pergunto ao senhor, uma vez que essa... Data vênia, a premissa está errada. Ele não disse que houve desistência. Ele disse que não houve interesse na compra. Então a premissa é totalmente diferente daquela colocada por Vossa Excelência. Perfeito. Então vamos reformular a pergunta. O senhor mencionou que não prosseguiu no interesse do apartamento, depois de ter visto. Por compra. Doutor, é que a premissa... Interesse de apartamento e interesse de compra, doutor, do apartamento. É que eu gostaria de que fosse reproduzida de forma fidedigna a declaração. Doutor, que há uma premissa na pergunta... Doutor, eu acho assim, desculpe, acho que o doutor devia confiar mais no seu cliente, que ele está indo bem, está respondendo as questões. Eu agradeço Vossa Excelência, mas a minha relação com o cliente não precisa da intervenção de Vossa Excelência. São inoportunas suas intervenções, todo mundo. Vossa Excelência vai reconhecer que a premissa da pergunta estava errada. Então, eu não posso aqui ouvir uma pergunta feita com uma premissa errada, que não é compatível com as declarações prestadas pelo meu cliente, e ficar em silêncio. Veja, vamos prosseguir então. Pode fazer a pergunta? Formular, Excelência. Senhor ex-presidente, o senhor não prosseguiu na compra do apartamento ou no interesse do apartamento triplex, porque o local do apartamento, a natureza e a sua figura pública não permitiriam que o senhor desfrutasse do apartamento, ou porque esse fato veio à tona, como foi o que constou na nota? Não, duas coisas. A primeira é de que eu tinha tomado a decisão de que não tinha interesse pelo apartamento por conta, sabe, da situação do apartamento. Tá?
Agora, o apartamento não era meu. O apartamento, eu vou repetir aqui. O apartamento, a dona Marisa comprou cota da Bancop. Perfeito. Tá? O senhor... Teoricamente, o apartamento era, sabe, o resultado da compra das cotas. Eu, quando fui lá, eu perdi o interesse no apartamento, pela situação do apartamento. E depois eu vi que era humanamente impossível um ex-presidente da República, sabe, conseguir ir naquela praia fora de uma segunda-feira, de uma quarta-feira de cinza ou qualquer coisa. Porque... O senhor, vamos dividir essa questão. O senhor colocou dois motivos. O senhor disse que não perdeu interesse pela situação do apartamento. O senhor poderia ser mais específico? Porque já está dito. O apartamento tinha muita escada, o apartamento era muito subido, o apartamento era muito apertado. Sabe, tinha várias coisas. Então, não foi nesse contexto, pergunto ao senhor, que foi instalado um elevador que custou 700 mil reais nesse apartamento? Eu não sei, eu não conheço o elevador, não sei quanto custou, estou sabendo agora quanto custou. E eu vou repetir para o procurador a mesma coisa que eu mostrei para o Dr. Moro. A mesma coisa. Se eu tivesse pedido elevador, você poderia me mandar para uma clínica por questão de insanidade mental. Porque eu vou lhe mostrar uma foto. Não é necessário. Eu vou lhe mostrar, por favor. Ele tem o direito de responder. O senhor já mostrou. Ele tem o direito de responder. Do meu apartamento para ele. Certo. Esse é apartamento que eu moro há 18 anos. Já foi visto. Eu vi na outra oportunidade que o senhor mostrou. Então, se eu tivesse que pedir um elevador, eu teria pedido um elevador nesse apartamento em que eu moro.